Hoje nós vamos falar sobre Yeshua, o Mashiach. Ele veio em carne ou veio em espírito? Como a Bíblia fala. O apóstolo João, ele deixou inscrito um recado, um ensinamento muito importante a respeito de Yeshua. Ele é o nosso mestre, o nosso rabino, que trouxe a salvação e a redenção do eterno para Israel e também para os gentios. O apóstolo João, ou Yohanan, deixou escrito para nós assim em primeira carta de Yohanan, de João, capítulo 4 e verso de número 1. 4 do verso 1 a seguir. Amado, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. E todo espírito que confessar que Yeshua HaMashiach veio em carne é de Deus. E todo espírito que não o confessa a Yeshua não procede de Deus. Pelo contrário, é o espírito do anti-Mashiach, do anticristo. É importante nós analisarmos corretamente o que a Bíblia nos ensina. O que a Bíblia fala para nós. Como ela nos orienta. Quero aqui fazer você lembrar de que Yohanan falou aqui. E Yeshua, ele veio. Ele foi enviado. Mas de onde? Eu quero ler um texto em Gálatas, no capítulo de número 4. Vendo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Elohim, Deus, enviou o seu Filho, nascido de mulher. Vocês observaram que quando eu falei que Yohanan, João disse, todo espírito que confessar que Yeshua o Mashiach veio em carne, este é de Deus. O que não confessar, não é de Deus. Por quê? Porque tem muitas igrejas e congregações no mundo afora dizendo que Yeshua era um anjo lá no céu. Que Yeshua era uma pessoa já lá nos céus. E ele foi colocado no útero de Miriam, de Maria. Que se ele então, ele veio dos céus como uma pessoa, então ele já veio em espírito. Ele só fez uma encarnação, uma reencarnação, como diz ali, esses que pregam essa doutrina. E Gálatas aqui fala. Quem é de Deus, quem é de Elohim, crê que Yeshua veio em carne. Gálatas 4:4 disse, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. É importante ver. Enviou seu Filho. Enviou de onde? A resposta está aqui. Agora veja, o livro de Yohanan, capítulo de número 1 e verso 6. E houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Yohanan. Houve um homem enviado da parte de Deus, Yohanan. E Yeshua foi enviado da parte de Deus, nascido de mulher. João Batista, ele foi enviado da parte de Deus, também nascido de mulher. Então todos dois vieram em carne. Não é essa a verdade? Então veja bem. Yeshua era um homem 100%, ao nascimento, à sua morte. Yeshua nunca existiu antes do seu nascimento como uma pessoa. Ele era uma palavra. Ele também era chamado a luz.
Ele estava na boca dos profetas. Ele estava sendo anunciado lá na lei, na Torá. Ele já foi morto, segundo Apocalipse, lá no princípio da criação do mundo. E todos nós sabemos que aquelas peles de ovelha, aquela pele de cordeiro que cobriu Adão e Eva, aí representava Yeshua HaMashiach. No princípio, ele apenas era a palavra. Era uma ação, estava na intenção, estava na mente do Eterno, estava junto ao Eterno, na mente, no coração do Eterno, nos propósitos do Eterno. Isso que ele foi anunciado desde o princípio. E veio se cumprir essas profecias quando ele nasceu. Ele nasceu de uma mulher. Mas quem era o pai biológico dele? José. Porque em várias partes da Brit Hadashah do Novo Testamento vai encontrar ele, Yeshua, filho de José. Se você olhar na genealogia, você vai encontrar ali Yeshua sendo gerado por José. O Eterno ele fez um trabalho no útero de Miriam. Ele anunciou para Maria o nascimento de Yeshua. O anjo anunciou e disse que ele ia nascer do ventre dela. E era um santo, ia ser chamado Filho do Altíssimo. Ia ser chamado Filho do Altíssimo. Mas ela era mulher de quem? Não era mulher de José? Então o Eterno preparou tudo, que ali ia se cumprir as suas palavras, que ele falou aos profetas, que estava na lei. Yeshua, o Mashiach, ele nasceu de mulher. Ele veio em carne. Ele entrou no mundo através de uma mulher e de um homem, chamado José e Maria. Yeshua foi enviado. João também foi enviado. Ser enviado não significa que ele veio como pessoa do céu. Ele veio dos céus, como palavra, como uma ação. Ele era a luz dos homens. Então Yeshua era um homem. Apocalipse 5,5 não fala que ele era a geração de Davi, ou a raiz de Davi? Se ele é a raiz de Davi, a geração de Davi, então é de homem, porque mulher não gera, mulher não dá, não tem a raiz. A mulher não tem a semente. Quem tem a semente é o homem. O homem é que gera na mulher um homem ou uma mulher. A mulher concebe. Então, gente, é importante a gente se ater ao texto e ao contexto. Yeshua HaMashiach, ele era um homem ao seu nascimento, à sua morte. Ressuscitou sendo Yeshua HaMashiach. E ele continuou sendo um homem transformado, à semelhança de um anjo, com um corpo angelical. Então eu quero dizer para você, internauta, que a gente tem que falar a verdade. Carregar no nosso coração o Espírito de Elohim, nosso Deus. E entender que Yeshua HaMashiach, ele foi um enviado de Adonai Elohim, do Senhor nosso Deus. Ele é um portador das boas novas. E Yohanan também foi enviado por Elohim, por Deus, abrir o caminho para Yeshua HaMashiach. Yeshua, ele se alimentava, ele sofria, ele chorava, ele padecia, ele morreu. Era um homem e ressuscitou. Foi o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. Mas acima de nós temos um Criador dos céus, da terra e do universo, que ele é o Senhor do universo. Ele é o Pai de Yeshua HaMashiach. Por que ele é Pai? Porque o seu filho foi escolhido por ele. Foi programado para isso. Estava na palavra dos profetas, porque cumpriu a lei, obedeceu os estatutos, era obediente. Então ele era filho. E a Bíblia chama aqueles que cumprem Torá, que faz a vontade do Eterno, também chamam de filhos. Yeshua não chamava os seus discípulos muitas vezes de irmãos? Não disse Yeshua lá em Yohanan, eu vou para o meu Deus e vosso Deus, para o meu Pai e vosso Pai?
Então, procure entender, procure compreender. O Senhor Yeshua HaMashiach, Ele é nosso mestre, nosso rabino, que nos trouxe a salvação do eterno, a redenção do eterno, que nos colocou dentro da comunidade de Israel, através da sua morte, através do batismo no seu nome, através da circuncisão e da obediência de Torá. De nós cremos e de nós crer nele, sendo ele nosso mestre e nosso rabino. E de nós cremos que existe um só Elohim, um único Deus em todo o universo. Eu que agradeço pela atenção de todos, por essa oportunidade. Que o Eterno abençoe a todos, que vocês compreendam o sentido da verdade. Tudo tem que estar certo. Se você faz 90%, 80% certo e de 10 a 20 errado, você vai ter problema. Por isso que é bom procurar fazer tudo que é certo. Um shalom a todos e até a próxima oportunidade.